E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Ricardo Rodrigues, este aqui é o meu canal. E hoje nós conversaremos um pouco a respeito do incrível Da Terra à Lua, do francês Jules Verne. Bem, é importante dizer que o Jules Verne, assim como o H.G. Wells, é tido como um dos pais da ficção científica, uma vez que ele, ou melhor, ambos, foram pioneiros na apresentação de certas temáticas relacionadas à ficção científica que revolucionariam o gênero e que posteriormente seriam utilizadas como referências para a criação de novas obras, tanto no gênero, na literatura, quanto em outros formatos, a exemplo do formato cinematográfico. Então, muitas coisas que hoje se apresentam em filmes, séries do gênero ficção científica foram primeiramente plantadas em obras do Jules Verne ou do H.G. Wells. Inclusive, uma das resenhas que trarei brevemente por aqui é da Guerra dos Mundos, o segundo livro que li do H.G. Wells, tendo sido o primeiro A Máquina do Tempo, e que em outro momento, quando eu relê-lo, eu trago aqui também para resenhar. E, inclusive, por falar em próximas resenhas, eu devo dizer aqui que eu estou devendo duas. Eu estou devendo a resenha de Dom Casmurro, que há um tempo eu disse que traria, e a resenha de Wicked, que no vídeo de O Mágico de Oz eu disse que seria a próxima, mas sigo trazendo Da Terra à Lua. No momento adequado, cada uma dessas outras resenhas também sairá, então não se preocupem. Mas voltando aqui ao Da Terra à Lua, bem, Jules Verne, sendo esse grande expoente e pioneiro da ficção científica, ele é conhecido por muitas pessoas, e por mim também, e há muito tempo. Então, desde criança, eu ouvia falar do Jules Verne, lia algo a respeito do Jules Verne e das suas obras espetaculares, mas sempre de forma indireta. Eu nunca tinha realmente lido uma obra de Jules Verne, sentado, aberto um livro de Jules Verne para ler. Eu já tive contato com Jules Verne por meio de uma versão adaptada de 20 Léguas Submarinas, em um livrinho da Disney que eu tinha. Tive contato com Jules Verne também em livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que faziam referência às obras dele, como, por exemplo, A Volta ao Mundo em 80 Dias. E no próprio seriado do Sítio do Pica-Pau Amarelo, naquela versão 2001 ou 2002, há um momento em que um personagem também menciona o Jules Verne como seu escritor favorito nos tempos de juventude, e por aí vai. Então, eu sempre tive esse conhecimento a respeito da existência do Jules Verne e de determinadas obras dele. Assim como eu tenho certeza que muitos de vocês tenham tido. Então, é muito improvável que alguém nunca tenha ouvido falar da Volta ao Mundo em 80 Dias, da Viagem ao Centro da Terra, as próprias 20 Léguas Submarinas, ou A Ilha Misteriosa, e por aí vai. Sendo, inclusive, que algumas dessas obras já foram adaptadas para outros formatos, como o filme Viagem ao Centro da Terra, que é inspirado, então, nessa obra do Jules Verne, de mesmo nome. Mas, nunca tendo tido esse contato direto com o Jules Verne e sua obra, eu decidi que ele aconteceria este ano, e decidi, então, comprar da editora Príncipes, agora, na Black Friday da Amazon, um box intitulado As Extraordinárias Viagens de Jules Verne, que estava com um valor maravilhoso, e que contém 6 das obras do Jules Verne, entre as quais estão as mais conhecidas, como o primeiro livro dele, 5 Semanas em um Balão, Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias, e outros que eu já mencionei por aqui. E que depois, já que eu amei a escrita dele, eu também lerei, e dos quais trarei aqui resenhas para o canal. Mas, enfim, quando foi para escolher qual dos livros iria ser o primeiro que eu leria, qual dos livros do Jules Verne aqui que vem nesse box seria o primeiro que eu leria, eu fiquei em dúvida. E aí eu optei pelo mais curtinho, porque como era meu primeiro contato com o autor, com a forma dele de contar a história e tudo mais, então eu optei pelo mais curto, mais breve, e foi o Da Terra à Lua. Tem 192 páginas e que, por incrível que pareça, é um dos menos conhecidos, ou, por assim dizer, menos lidos, eu creio, do autor. Até porque se você jogar aí no YouTube o nome de qualquer outro livro mais famoso dele, você vai encontrar diversos booktubers, e os mais famosos, inclusive, apresentando resenhas desses outros livros. Mas Da Terra à Lua, você vai encontrar, por exemplo, muitas pessoas que ainda têm um canal novo, recente, pessoas que estão iniciando na jornada, assim como eu. Mas isso não me desmotivou de nenhuma forma, pelo contrário. Levando em consideração a brevidade, ele é um livro que tem só 192 páginas, não sei se eu já disse isso aqui, mas se eu disse, enfim, perdoem. Então eu decidi começar pelo Da Terra à Lua. E uma vez que, como eu já disse aqui, o Jules Verne, ele era pioneiro, ou seja, ele foi o primeiro a abordar diversas temáticas no mundo da ficção. Isso não foi diferente com o Da Terra à Lua, publicado originalmente no ano de 1865. Por quê? Porque esse vai ser o primeiro livro da história a abordar a questão da viagem, da exploração espacial por seres humanos, por habitantes desta linda bola azul que é a Terra. Valendo lembrar aqui que a NASA não existia, que nós não tínhamos aí Elon Musk com seus foguetes que dão ré. Mas, enfim, a trama, então, vai falar pra gente a respeito do Gun Club, que seria, em tradução literal, o Clube do Canhão. E esse clube é um clube dos Estados Unidos formado por ex-participantes de guerras, especificamente da Guerra de Secessão ou
né, também conhecida como Guerra Civil Americana. Os membros do Gun Club, eles são apaixonados pela guerra, pela artilharia e, mais especificamente, pela questão da balística. Então, o nome do clube não é Gun Club, Clube do Canhão, à toa. Não são apenas soldados que fazem parte daquele grupo, mas, sobretudo, cientistas e também pessoas que são aficionadas, de fato, são fãs mesmo dessa questão da produção de armas, de canhões, de projéteis. Então, eles são aficionados e, com o fim da guerra, eles estão ociosos. Por quê? Porque eles não estão mais encontrando uma forma de fazer tudo isso que eles amam. Então, e tentar criar armas cujo projétil tem um alcance que venha a superar o de outras armas existentes, por aí vai. Esses homens, eles são tão fanáticos pela questão da guerra e, sobretudo, pela questão da balística e do desenvolvimento da balística dentro da guerra, que muitas vezes aqui, em algumas passagens engraçadas, a gente vê até eles querendo arrumar confusão gratuita, procurando motivos para ir à guerra, apenas para colocar em prática essa paixão que eles têm. Mas aí é dito aqui que não há nem sinal de que isso aconteça, da possibilidade de uma nova guerra que venha a realizar o sonho desses marmanjos aí que estão sem poder participar da sua brincadeira predileta. Só que nem por isso eles vão ficar à toa. Por quê? Em um determinado dia, quando estão todos ali ociosos e ansiando para que algo aconteça, para voltar em ação, o presidente desse Gun Club vai enviar um comunicado a todos os membros, tantos que se encontram ali naquela cidade cujo nome eu esqueci, mas que é em Maryland, tanto a esses membros quanto aos demais membros do Gun Club no país, com os quais eles se comunicam ali por meio do telégrafo. E aí todos vão se reunir em horário e data marcada pelo presidente do Gun Club para um anúncio, um pronunciamento que ele fará. E ele vai iniciar esse pronunciamento justamente falando sobre o fato de ele entender a questão da ociosidade em que os colegas estão. Ele vai demonstrar, então, empatia com aquela situação, solidariedade, na verdade, porque ele também se sente dessa forma, a gente percebe. E ele vai, então, animá-los. E ele vai trazer uma proposta para eles, uma proposta que, de início, pode parecer um pouco absurda. O que ele pretende, então? Já que estão ali todos aqueles homens desocupados e querendo, mais uma vez, lidar com a questão da balística, com a produção de armas, mas a guerra, naquele momento, é algo de que não há nem sombra, por que não utilizar esse conhecimento deles de modo a, além de saciar aquele desejo deles de sair do ócio, também contribuir para a evolução científica e tecnológica dos Estados Unidos e também por trazer, de certa forma, mais glória ali ao país. E por que não atirar na Lua? Exatamente. Eles decidem que o próximo grande projeto do Gun Club será fabricar um canhão que enviará um projétil capaz de chegar à superfície na Lua. Então, literalmente, o plano desses homens aqui do Gun Club é atirar na Lua, nada mais, nada menos. Uma coisa assim bem fantasiosa, principalmente para a época, lembrem, aqui é 1865. E aí, embora a princípio isso possa parecer um absurdo para a gente leitor, o Júlio Verne, ele não é um escritor que escreve por escrever e que ele não tem base, que ele não tem respaldo, nada desse tipo. Gente, ele é um dos pioneiros da ficção científica. Então, aqui, a gente percebe que aqueles homens, eles não se espantam necessariamente com a proposta do presidente como se fosse um absurdo. Na verdade, à medida que eles vão conversando, que se instaura um diálogo e que o presidente, que também é um cientista, vai explicando a eles, de forma bem genérica a princípio, como seria possível essa empreitada deles e tudo mais, todos eles se empolgam. E essa empolgação deles é propagada à cidade inteira e depois ao estado inteiro, depois ao país inteiro. Em uma semana, eu acredito, o mundo inteiro está contagiado com essa ideia de atirar na Lua e todos os olhares se voltam do mundo inteiro para os Estados Unidos. E como eu disse, o Júlio Verne, ele é um escritor que tinha muito respaldo, muito conhecimento científico, ele sabia do que ele estava falando. Então, ele vai utilizar isso aqui para a gente e vai fazer a gente também acreditar que essa ideia absurda era totalmente possível. Então, em um determinado momento, o Gun Club vai enviar uma mensagem a um observatório astronômico existente até então, com alguns questionamentos sobre aquele projeto deles, pedindo para que esses astrônomos digam, por exemplo, qual seria o melhor lugar para instalar o canhão, do qual seria enviado o projeto ali à Lua, qual dia ideal, em qual ponto ideal em relação ao céu, e o observatório vai responder, trazendo esses dados, dizendo que é possível sim, explicando de forma científica, latitude e longitude, onde aquele experimento deve ser feito, e por aí vai. E, assim, essa é a única parte do livro que pode se apresentar como sendo um entrave para quem decide lê-lo, porque em alguns momentos aqui o autor vai colocar cálculos, referências a números e tudo mais, só que isso não me importou, porque eu lia esses dados numéricos de contas e tudo mais, e eu nem me importava. Eu lendo assim, não entendia nada nessa parte das contas, nem me preocupava com isso, e seguia até a história voltar
ao seu curso normal. Sabendo que o Júlio Verne tinha conhecimento disso, então ok, tá colocando um cálculo aí que vai dar o respaldo para esse aspecto do projeto e tá tudo bem, e por aí vai. E à medida que o livro vai avançando, a gente vai vendo, então, esse projeto tomar forma. E enquanto alguns lugares do mundo olham para isso com receio, outros estimulam esse empreendimento do Gun Club. Eles recebem, assim, milhões de dólares em doações, muito dinheiro mesmo, e eles vão aos poucos fazendo tudo aquilo que é necessário, cumprindo cada etapa que é necessária para que esse projeto ele realmente saia do papel e ganhe forma. Então passa-se alguns meses até que se aproxime o grande dia. Mas antes disso, vai acontecer algo que é inesperado, até o meio do livro ali, mais ou menos. Por quê? Como eu disse no início da resenha, nós temos aqui a primeira história a respeito da exploração espacial e, sobretudo, da exploração espacial lunar. E assim, eu acreditava que ia se falar aqui sobre a viagem de seres humanos à Lua. E quando começa com essa loucura de atirar na Lua, de mandar um projeto, e vai chegando metade do livro, e ok, você se conforma que realmente é só uma bala lá, enorme de canhão que eles vão mandar para a Lua. Mas não, do nada, um determinado francês, que acho que ele se chama Michel, se não estou enganado, ele vai enviar uma carta ao presidente do Gun Club anunciando que eles devem mudar o formato ali do projeto. Então, o projeto eles estão fazendo no formato de uma esfera maciça e ele deve ter agora o formato de um cone, creio que meio oco, porque ele vai viajar à Lua nesse projeto. Então, a história começa a ficar mais absurda ainda a partir disso, e você entende que realmente pode ser que a história venha a se tornar uma história de viagem espacial, e não mais apenas a história de um tiro enorme na Lua. E é a partir daí, então, que essa história vai ficar bem mais absurda. Só que, para descobrir se esse projeto do Gun Club deu certo ou não deu, se foi apenas um tiro à Lua, ou a primeira viagem espacial da história aqui à Lua, a primeira missão enviando humanos à Lua, para saber de tudo isso, e como a história é concluída, você vai precisar ler, evidentemente, o Da Terra à Lua, do Júlio Verne, e é uma leitura que vale muito a pena. E só para mencionar, gente, aqui na história, realmente o mundo inteiro fica obcecado por esse projeto. E dentro do próprio Estados Unidos, é criada uma rivalidade entre dois estados ali, que tinham determinadas condições ideais para a construção do canhão, por assim dizer, que impulsionaria esse projeto, porque os dois querem ser a sede desse experimento, tanto o Texas quanto a Flórida. E aí um dos dois acaba sendo escolhido. E depois a gente percebe por que tanta ambição desses estados por sediar aquele experimento maluco. Porque o estado que é escolhido, ele, minha gente, depois vai receber um fluxo enorme de turistas, de pessoas que chegam do mundo todo, tanto ao longo do preparo para aquele experimento, quanto no dia para o qual está realmente marcada a execução ali do experimento. Então, é uma história, assim, muito divertida, muito gostosa de se ler. Eu li esse livro em 5 dias, porém, no último dia eu li 80 páginas, ou seja, eu li 110 páginas ao longo de 4 dias, porque eu sou professor, fim do ano letivo, então é muita coisa na cabeça, eu estava sem tempo da semana de prova, então eu li 110, na verdade, páginas ao longo aí de 4 dias, e quando foi no sábado eu sentei e eu concluí, li 80, 82 páginas por aí no sábado, tão gostosa que é a leitura. E você realmente, no primeiro momento, embora você tenha esse choque, a questão dos números ali que às vezes possam assustar, quando você vai prosseguindo com a leitura desse livro, você começa a refletir bastante sobre as coisas e você vai ficando curioso para saber como isso vai se dar, ou seja, como eles vão fazer aquelas coisas, como eles vão conseguir executar esse experimento, se é que vão conseguir executar, vão ou não vão, e por aí vai. Então você é realmente puxado até a última folha do livro pela curiosidade que essa trama vai pouco a pouco despertando em você. E devo dizer, muitas vezes a vida de fato imita a arte. Por quê? Por incrível que pareça, quando ocorreu a primeira viagem de envio do homem à Lua, o lugar de onde foi lançado o foguete que levou esse primeiro homem à Lua fica no mesmo lugar escolhido pelo Gun Club aqui na história para realizar o seu experimento, com apenas 30 quilômetros de distância. Então, olha só que curioso. A literatura, ela realmente pode prever o futuro, pode formular hipóteses para o futuro. Muitas vezes, o futuro não é condizente com o que a literatura previu, mas faz a gente refletir ainda assim. Só que outras vezes também há aí algumas coincidências e algumas congruências que só podem ser fruto realmente do trabalho e do pensamento e raciocínio de mentes brilhantes como o Júlio Verne. No mais, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha, que o interesse de vocês para a leitura de Da Terra à Lua tenha sido despertado e que leiam
Júlio Verne vale muito a pena, é um autor indispensável para quem quer ter aí um bom repertório cultural e literário. Um beijão e até a próxima!